Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Curve sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela tua infinita bondade, tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor Jesus, por mais uma vez nós estamos em tua presença e pedimos a ti, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco através da tua poderosa palavra. Ó Pai, nós pedimos a ti, Senhor, fale conosco da maneira que o Senhor quer falar. Prepara, Senhor, os nossos corações, é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, estamos felizes, contentes com o nosso Senhor Jesus. Hoje, na escala, estava a minha esposa, a irmã Aline, só que ela está com uma garganta inflamada, né? Então, a voz dela não está quase saindo. E aí, a Aninha também não está muito bem, né? Então, a Aninha também está se recuperando. Teve uma gripe aí um pouquinho forte, né? Chega essa época do ano, já junta com o frio, né? Com a temperatura aí, mas graças a Deus nós estamos aqui, né? Ela falou assim, vai lá. Diz ela que era para colocar uma peruca e vir, né? Eu achei melhor não, né? Eu falei, não, eu vou desse jeito mesmo. E vai ser para a honra e glória do Senhor, né? Ela gosta de brincar um pouco às vezes, né? As coisas que não é para brincar, mas brinca, né? Mas graças a Deus estamos aqui. Irmãos, nós já temos ouvido, né, a palavra de Deus, os louvores enchendo o nosso coração de alegria. E vamos meditar na palavra de Deus em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, a partir do Lucas 24 e 49. Capítulo 24, versículo 49, Lucas 24, e verso 49, diz que eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Amém? E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Amém? Já foi falado aqui nesta noite que nós aqui no mundo passamos por provações, passamos por adversidade. Mas o nosso Senhor Jesus, ele foi muito sábio quando ele mencionou que nós não ficaríamos órfãos. O Senhor, ele enviaria o Consolador. E é com essa promessa que nós temos nesse texto, que Jesus, ele nos fortalece, nos avisando e nos informando que nós não estamos sozinhos. Onde você está, onde você estiver, o Senhor, através do Espírito Santo, estará contigo por todos os dias da sua vida. Então nós passaremos por provações, por tribulações, por decepções, nós vamos passar por tudo isso, por obstáculo, até passamos por oposição, mas em todas essas situações o Senhor está conosco. Essa é a nossa confiança que foi dada pelo próprio Senhor Jesus. Por isso ele fala aos seus discípulos nessa passagem que ele enviaria o Consolador. E nós temos a certeza que tudo que o Senhor Deus falou, ele cumpriu. Quando Deus ele fala através dos profetas que viria um Salvador, Deus ele provê o Salvador para a humanidade. Quando vem a mensagem falando que ele viria de uma forma humilde, ele nasceria, o Senhor Jesus vem e nasce para comprovar a palavra de Deus. Quando a palavra era dada pelos profetas falando que ele morreria, ele veio, cumpriu, morreu. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos os profetas falando que ele ressuscitaria, nós também vemos que o Senhor Jesus, ele ressuscitou e foi assunto aos céus. E agora nós estamos na última das palavras, que é quando ele voltaria, e o Senhor Jesus está prestes a voltar, e a nossa vida deve se regozijar de alegria, esperar a volta gloriosa do nosso Senhor. Então tudo que ele falou está se cumprindo, e a promessa da volta de Cristo está para se cumprir nas nossas vidas.
Na nossa vida o Senhor irá se cumprir. E essa promessa que ele falava: olha filho, você pode passar por diversidade, você pode passar por obstáculos, você pode passar por tentação, mas eu estarei convosco, eu vou enviar o Consolador. Essa promessa chega até nós, chega até a minha vida, chega até a tua vida. Ou seja, você não está sozinho, tem um que te acompanha. Como já foi dito, como já foi cantado, como já foi falado nos testemunhos aqui, essa caminhada ainda não acabou, tem mais para caminhar. Deus quer te dar força, Deus quer te levantar, Deus quer te fortalecer, Deus quer te colocar no caminho novamente, com a ajuda do Espírito Santo, que é preciso. Porque é o Espírito Santo que ensina, é o Espírito Santo que orienta, é o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que te pega caído, te coloca em pé, porque Ele te enche de alegria, Ele te enche de vigor, Ele te faz seguir para frente. Já foi cantado, e o irmão que se liga no culto já percebe e começa a ligar os pontinhos e sabe como que vai terminar o culto. Já foi falado que o nosso alvo é Cristo Jesus, o nosso alvo, a nossa meta é o Cristo, é o céu, é para lá que nós estamos indo. Então parar por quê? Parar por quê? O Senhor Jesus quer que você se levante, o Senhor Jesus quer te dar ousadia, aquela coisa que você tinha antes, aquele desejo de pregar, de falar, de orar, Deus quer colocar novamente para você estar novamente no caminho de Cristo Jesus. Isso vem através do Espírito Santo. Todo crente que recebe o Espírito Santo, ele tem o cumprimento dessa palavra aí: não deixarei órfãos, enviarei o Consolador. Consolador. Ele está pertinho, ele sabe, ele te conhece. Às vezes nós pensamos que Deus não está nem aí para nós. Às vezes nós pensamos que estamos sozinhos no mundo. Às vezes nós pensamos que não conseguiremos nada, mas Deus, Ele está conosco, nos ajudando. Se os irmãos lembram muito bem e for lá para Reis, os irmãos vão lembrar da história de Elias. E a história de Elias, os irmãos conhecem muito bem. Ele vem, ele faz aquele desafio com os profetas de Baal, lembram? Ele chega, ele vai fazer ali esse desafio, e ele vence. Só que acontece algo depois dessa batalha. 2 Reis 19:9. Depois dessa batalha, ele poderia estar cheio de si. Porque antes ele pega e ele faz, através do poder de Deus, ele faz fogo do céu descer e consumir os profetas. E os irmãos conhecem muito bem a história. Mas olha o que acontece com ele. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Talvez você tenha entrado numa caverna. Talvez você tenha entrado num lugar escuro. Talvez você tenha desistido. E talvez, assim como Elias, esquece do que foi feito antes. Não por ele, porque tudo aquilo que nós fazemos não vem de nós. Então, se eu prego, eu não prego por mim, eu prego pelo Espírito Santo que já foi dado por Deus. Se eu toco aqui, não toco por eles, não é eles que tocam, mas é movido pelo Espírito Santo. Aqueles que oram, aqueles que intercedem, aqueles que fazem visitas, aqueles que estão fazendo a obra de Deus, não fazem ela por si, mas eles são movidos pelo Espírito Santo de Deus, que foi prometido por Deus ali no verso anterior que nós lemos. Então Elias, ele sabe da fragilidade dele. Quantas vezes nós falamos: Deus, me perdoa, Deus, porque eu errei, porque eu pequei, porque eu sou miserável, porque eu sou pequenino, porque eu não posso, porque eu sou fraco. Este é o segredo de Deus olhar por nós. E às vezes nós enchemos o nosso coração de decepção, de tristeza, e entramos dentro da caverna, como Elias fez. Na caverna é escuro. Na caverna dificilmente vai ter um sustento. A caverna é um lugar que você fica para se isolar de tudo. E Elias estava lá. Mas Deus, ele olha e ele vê dentro da caverna.
Ele vê fora da caverna, Ele vê do lado da caverna, Ele vai lá e vê onde você chora, Ele vai e vê, entra no quarto, Ele entra na sala, entra na cozinha, Ele entra, o olhar de Deus conhece tudo, e não tem onde se esconder do olhar poderoso do Deus que nós servimos. Ele sonda, Ele conhece, Ele preserva, Ele cuida, Ele sabe o seu nome, Ele sabe a sua postura, Ele sabe a sua conduta, Ele sabe onde você mora, Ele sabe quem você é, Ele te conhece melhor mesmo que você. Está escondido, Deus vai lá e vê. Eu vou ficar aqui quietinho, eu vou ficar aqui que ninguém vai me ver, eu vou dar um jeito, vou ficar sossegado. Os olhos de Deus passam e enxergam onde ninguém consegue enxergar. E ali entra ele numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor dizendo: o que fazes aqui, Elias? O que fazes? O que fazes? O que fazes na sua vida? Se é só choro, se é só angústia, se é sofrimento, o Senhor conhece o que fazes ali naquele lugar que só você conhece, que só você se esconde. Deus vai lá. Deus vai lá. Elias, depois de chamar fogo do céu, matar os profetas de Baal, fugiu com medo de Jezabel. Do que você tem medo? Nós temos, faz parte da nossa natureza, a natureza humana, essa característica faz parte do ser humano, é o medo. É o medo. O medo é o nosso instinto de sobrevivência, está atrelado, está apegado a nós. E você tem medo do quê? Estamos passando por um momento ainda de pandemia que traz medo, trouxe medo, ainda está trazendo, está voltando a trazer medo. Porque onde nós perdemos, temos medo de perder o emprego, temos medo de perder a vida, temos medo de perder os amigos, temos medo de perder o que nós temos em nossas mãos. Ele foge, Elias, ele vai fugir para a caverna. Mas em 1 Reis 19, 15 e 16, Deus vai visitar Elias onde ele está. Assim como Deus, ele vai te encontrar onde você estiver. Porque você vai ser aquilo que realmente Deus quer que você seja. Você vai ser aquilo que Deus quer que você seja. Às vezes colocamos o nosso desejo, às vezes colocamos as nossas vontades, mas se nós fizermos de acordo com a vontade de Deus, Deus vai fazer tudo aquilo que Ele quer se cumprir em nossas vidas. Hoje eu coloquei uma meditação pela manhã sobre a oração. E às vezes nós estamos orando, mas não estamos colocando o nosso coração realmente naquilo que estamos pedindo para Deus. Deus, ele só vai fazer concretizar se a nossa oração estiver de acordo com a vontade dEle, porque é Ele que está no comando de todas as coisas. Então, se o nosso pedido, se a nossa oração estiver de acordo com a vontade de Deus. Esse dia também, acho que na quinta-feira, eu coloquei um outro versículo, eu coloquei que os passos de um homem bom, e o homem aqui não é a questão de gênero, é homem da raça humana, homem e mulher, são confirmados pelo Senhor. Se você estiver fazendo tudo de acordo com a vontade de Deus, você dá um passo e o Senhor confirma, você vai para frente e o Senhor confirma, você vai para um lado e Deus confirma, porque os passos de um homem bom, de uma mulher boa, são confirmados pelo Senhor. Porque estão atrelados. Por isso que Jesus, ele já nos ensina. E o irmão que é rápido aí já pensou lá em Mateus 6, quando ele fala, Jesus ensina a oração. E Jesus, ele vai nos ensinar: faça tudo conforme a tua vontade. Como tu queres, Senhor, como tu queres, Senhor. Não é como eu penso, não é como eu ajo, não é como eu sou, mas é como tu queres. Tu queres. Elias queria ficar escondido. Elias queria pensar que já tinha feito tudo o que precisava. Mas o olho de Deus foi lá. 19, o 15 e o 16, o 15 diz: então o Senhor lhe disse: vai, volta,
pelo teu caminho. Volta. Ou seja, converte. Converter. Voltar. Para onde parou. Voltar. Jesus nos chama para voltar a ser aquilo que nós éramos antes. Para ser crentes fiéis, tementes ao Senhor Jesus. Porque nessa caminhada às vezes nós tropeçamos, nós erramos, nós falhamos. Mas o Senhor Jesus, Ele vai, entra lá no lugar onde você se esconde e fala: filho, volta, filho. Volta a ser o que você era, que eu te farei ainda uma grande pessoa. Volta a tempo ainda de Deus. O Senhor, Ele vai lá e disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge a Azael para ser rei sobre a Síria. Ou seja, Deus ainda tinha projeto e propósito na vida de um homem que estava lá escondido dentro de uma caverna. E às vezes você pode falar: mas o que Deus vai querer de mim? Eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei pregar. Deus, Ele faz coisas maravilhosas. E se Deus te chamou, Ele te escolheu, Ele te capacitou, Ele sabe em quem Ele colocou um dom. Deus não jogou o dom fora quando te escolheu, quando te chamou. Então não é para ficar escondendo, guardando aquilo que Deus te deu. Deus, Ele, assim como falou com Elias, Ele vai e fala: olha, Elias, ainda tem coisa para fazer na terra. Não é para ficar aqui escondido, não é para ficar aqui parado. Tem coisa ainda para fazer. A sua vida não acaba assim não, irmão. E quantas vezes a pessoa fala: olha, mas a minha vida parece que é meio sem graça, a minha vida parece que não acontece nada. Deus vai lá te tirar dessa caverna, vai te colocar num caminho, porque tem coisa para fazer ainda para o reino de Deus. Tem coisa para fazer. No 16, por favor. E Agel, filho de Ninsi, ungirás para ser rei sobre Israel, bem como Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Tem gente olhando para você. Tem gente olhando para você. Vai, porque vai ter um que eu vou colocar no teu lugar. Tem gente olhando os seus passos. Tem gente olhando quando você ora. Tem gente olhando quando você canta. Tem gente olhando quando você prega. Tem gente olhando quando você está fazendo a vontade de Deus. Ele fala: Deus, olha, vai lá que vai ter muita coisa ainda para fazer. A sua obra não vai terminar em você. A salvação lá na tua casa não vai acabar em você. A salvação na tua família não vai acabar em você. Tem mais coisas chegando de Deus para a sua vida. Parado? Não, não dá. É o que disse o início aqui. Não é não, irmão Jacó? Marche, marche. Mas marche certo em direção ao reino de Deus. Marche, siga. Como foi cantado, o alvo é lá na frente. Meu alvo é Cristo Jesus. Marche. 1 Reis 19:19, Elias recebe a palavra e aí olha o que ele faz, ele parte. Ele tem agora uma postura de fazer algo, porque às vezes nós recebemos a mensagem, mas não fazemos nada. Não fazemos nada. Não fazemos nada. Não adianta ficar falando: Deus fala comigo, Deus. E quando Deus fala, não ouvir a voz de Deus. Não adianta falando: eu vou lá porque eu vou ouvir Deus. E quando Deus fala, não é aquilo que nós queremos ouvir. E nós continuamos insistindo naquilo que não é para nós. É marchar errado. É marchar para o outro lado. É querer continuar na caverna.
Mas Elias, ele parte, pois Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, como já tinha falado a palavra de Deus. Eliseu estava andando, lavrando com 12 jumentas de bois diante dele. E a palavra de Deus chega para ele, e ele pega e se livra daquilo. Se livra para seguir o profeta. Ele vai e unge o rei, vai até Eliseu. E esse ungir simboliza a unção de Deus. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com o vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa é a unção de Deus. É o que faz nos voltar para o primeiro versículo que nós lemos. Ele, cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, ele unge agora Eliseu, ele unge o rei. Então essa é a unção que nós precisamos fazer. Essa é a unção que nós precisamos ter em nossas vidas. Essa unção vem de Deus. O que vai fazer você sair da caverna não é homem falando, não é a mulher falando, mas é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus indo no seu coração. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado. Então não é a pregação que vai salvar, mas é o Espírito Santo indo em contato direto com o pecador e falando: eu salva, 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 liberta. Esse é o Espírito Santo. Por isso que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que faz a obra, é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que tira o homem das drogas, é o Espírito Santo que traz a mulher para a igreja, o homem para a igreja, a criança para a igreja. É o Espírito Santo, é Ele. Então você vê aqui que o Espírito Santo, Elias, cheio do Espírito Santo, ele faz todas essas obras que Deus tinha pedido para ele. Jesus, ele vai nos ensinar que na oração, que eu disse lá 6:11, Mateus 6:11, que é o Espírito Santo, é uma porção diária. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então a cada dia você precisa pedir a unção do Espírito Santo, para estar te ajudando, para estar te guiando, para estar te capacitando, para estar te orientando. A cada dia, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É todo dia em contato com Deus, todo dia esperando a palavra de Deus, todo dia se alimentando da palavra de Deus, todo dia sendo cheio do Espírito Santo de Deus, para fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus, a cada dia enchendo. Ah, irmão, mas eu sou fraquinho. Vai fraquinho mesmo. Ore, peça a Deus, e Deus vai encher, e Deus vai dar graça, e Deus vai dar sabedoria, e Deus vai dar entendimento, e Deus vai orientar. Mas é cada dia, a cada dia, porção diária. Interessante que em 2 Reis 2:9, Eliseu, ele consegue ver que Elias era um homem cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. E aí ele fala o seguinte: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja sobre mim dobrada porção do teu Espírito. Porque aquele que anda com o servo de Deus, ele também quer ser um servo de Deus. Aquele que anda com o servo de Deus, ele quer ter um pouquinho do que o servo de Deus tem. Isso nos ensina a nos comportarmos no nosso dia a dia. Porque lembra que eu falei que tem gente olhando para você, tem gente que vai querer essa porção que você tem. Tem gente que vai espelhar e falar: não, eu quero tocar como ele, eu quero cantar como ela, eu quero pregar como ele. Isso é porção do Espírito Santo. Ou só pode oferecer aquele que sobeja, aquele que tem. E aí ele fala: dura coisa pediste, dura coisa pediste. Mas responde Elias: coisa difícil pediste, todavia, se me vires, quando for tomado de ti,
assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Elias estava falando, olha, fica comigo. É o que Deus quer para você nessa noite. Que fica comigo, filho. Fica comigo, filha. As paixões do mundo estão chamando, e chama mesmo. Os desejos da carne arde no coração do homem, arde mesmo. Mas Deus está falando, filho, fica comigo, filho. Fica comigo, filha. Vai valer a pena. Não erre o alvo, não erre o caminho, não erre a marcha, não erre a direção, não erre o sentido. Converta-me a mim, eu vos converterei a vós. Elias, ele fala, olha, é difícil, Eliseu, mas se você estiver comigo, quando eu subir, aquela porção vai descer sobre ti. Agora imagine Eliseu acho que não deixava mais Elias quieto. Porque foi falado, então eu vou, onde Elias for eu vou, onde Elias for eu vou, eu estou com ele, porque é a promessa de Deus, e se Deus prometeu, vai acontecer. Não largue Jesus por nada, irmão. Jovem, não largue Jesus por nada. Pode ser a maior provação, pode ser a maior tentação que for, pode ser o maior convite que for. Não largue, não venda aquilo que Deus te deu, não negocie aquilo que Deus te deu, porque Deus tem muito mais na nossa vida. E ele estava ali pegando, eu quero ficar. Eliseu pede porção dobrada, e essa porção dobrada é o que nós precisamos pedir dia a dia. Amanhã eu preciso estar melhor do que hoje eu estou melhor do que ontem. Isso deve ser o nosso pensamento, não por merecimento próprio, não porque eu sou bom, não porque eu sou forte, mas porque Deus teve misericórdia de mim. Isso deve ser o nosso pensamento, a nossa mentalidade. Eu vou vencendo em Cristo Jesus, 2 Reis 2:10. 2:10. Ele pede o 13 agora, por favor. Obrigado. E aquele que pede, recebe. Então peça, mano. Peça para Deus. Se tem uma coisa que você quer, que você deseja muito, peça a Deus, ore a Deus, se for da vontade de Deus. A Bíblia diz que tudo o que pedides em meu nome recebereis, e ele recebe. Tomou a capa de Elias que dele caíra. O texto bíblico vai falar que em um redemoinho de fogo, Elias é arrebatado ao céu, e está caindo a capa, e ele vai e pega a capa de Elias, e ele recebe porção dobrada de Elias, recebe porção dobrada do Espírito. E agora com aquela capa ele precisa testar. Porque nós fazemos assim, às vezes Deus fala lá na igreja, às vezes Deus fala no ônibus, às vezes Deus fala no caminho, às vezes nós estamos passando e Deus usa alguém para falar conosco. Aí nós vamos, eu vou ver se é certo, eu vou ver se é verdade isso. E olha que Eliseu faz. Ele toma a capa de Elias que dele caíra, e vai lá para o Jordão. O 13 e o 14. 14, por favor. E os irmãos conhecem a história. Então ele pega a capa de Elias, que dele caíra. Ele joga sobre as águas que dele caíra, né? Feriu as águas e disse: onde está o Deus de Elias? Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? O seu Deus não está crucificado no madeiro, inerte não. Você tem um Deus vivo que cuida da sua casa. Você tem um Deus vivo que fala contigo todos os dias. Você tem um Deus que te levanta todos os dias. O teu Deus não está morto. Você tem um Deus todo poderoso. Ele fala, onde está o Deus de Elias? E joga a capa. E quando feriu as águas, essas se dividiram de outra banda. Porque era o poder de Deus. Já pensou isso? Ter porção dobrada. Se fosse eu ia falar, eita. Porque quando Deus dá, irmão, ninguém toma.
Aquilo que Deus te deu é seu, tem uma marca sua. Hoje nós temos visto muito gente copiando as coisas, mas uma coisa que Deus te deu é autenticidade, para fazer a obra de Deus com autenticidade, para você ser o que realmente você é, sem precisar copiar os outros, para ser autêntico, porque Ele quer que você seja o que Ele projetou para você ser. Ele vai, onde está o Deus de Elias? E o Jordão se abre. Palavra de Deus. Ele recebe essa porção dobrada, qual tanto ele pediu. Então, tem alguma coisa, o texto bíblico ele vai falar, tem alguma coisa impossível ao Senhor? Já foi dito aqui hoje, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabe. Sabe o que é isso? Aquilo que nós não imaginamos, aquilo que ainda nós nem pensamos na nossa vida. Deus já está trabalhando desde quando nós fomos gerados. Deus já sabe qual caminho você vai traçar. Deus já sabe por onde você vai passar. E se você está de acordo com a vontade de Deus, descansa e deixa Deus trabalhar. Deixa Deus guiar o caminho, deixa Deus fazer as coisas. Se for preciso abrir o mar, Deus abre. Se for preciso abrir uma porta, Deus abre. Mas deixa Deus trabalhar. Ele é Deus, Ele vai aprumando as coisas, Ele vai arrumando uma coisa. Uma vez preguei aqui sobre o prumo. Deus vai arrumando o que precisa ser arrumado. Deus vai tirando o empecilho que precisa ser tirado. Deus vai colocando as coisas no lugar. Porque ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir os planos de Deus na vida da igreja. Ninguém pode impedir o plano de Deus na sua vida. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ele vai ajustando, Ele vai arrumando, Ele vai direcionando. Olha, essa marcha está torta, Ele coloca no lugar. Se está trocado o passo, Deus coloca no lugar. Mas ninguém pode impedir a mão de Deus poderosa na sua vida. A inveja não pode impedir o agir de Deus na sua vida. Os ciúmes, a ganância não pode impedir o agir de Deus na sua vida. Não podem impedir, porque você vai ser o que realmente Deus quer que você seja. O que Deus projetou, o que Deus arquitetou para você. Elias agora, ele é assunto ao céu. Eliseu recebe. E é o Espírito Santo que desceu sobre a vida de Elias, que desceu sobre a vida de Eliseu, que também está disponível para todos nós, O Espírito Santo desce sobre a nossa vida, e o Espírito Santo ele é tão bom, que ele vai deixando o crente rebustecido da graça de Deus. Pode vir uma pancada, pode vir uma provação, pode vir uma adversidade, mas tudo isso vai deixando o crente forte, fortalecido em Cristo Jesus. E aí nós ficamos preocupados, Deus, mas estou apanhando, apanhe, mas saiba que é o Senhor Jesus tratando, é o Senhor Jesus cuidando, é o Senhor Jesus tirando às vezes o que precisa ser tirado. Ele enche, Ele fortalece o crente. E às vezes nós ficamos culpando pela nossa natureza humana. Nós sempre temos alguém para culpar. E nós vamos culpando o nosso nascimento, e nós vamos culpando a nossa circunstância, e nós vamos culpando, mas eu sou assim por causa de fulano, mas eu sou assim por causa de ciclano. O Espírito Santo vem e nos lava com o sangue de Jesus, e nós saímos dali uma nova criatura em Cristo Jesus. Todos nós temos história triste para contar, irmão. Todos nós passamos por adversidade. Se a gente falar assim, conta uma história triste, irmão, nós vamos sair daqui só amanhã, porque todo mundo vai ter uma história triste. Mas é essa história triste que Deus usa, que Deus te dá o crescimento, que Deus te levanta, que Deus te fortalece, que Deus vai te enchendo de graça, e você vai falando, Deus usa-me. Por isso que muitos não entendem, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está te fazendo um vencedor, Jesus está te fazendo uma vencedora, Jesus está aplainando os seus caminhos. Acerta o passo, acerta a marcha. Se tiver algum irmão que serviu o exército, o irmão sabe muito bem quando tem um soldado marchando errado. O sargento canta, acerta o passo, aí o outro fala, mocorongo.
para arrumar o passo, para arrumar porque está errado. Então quando alguém fala lá, acerta o passo, a pessoa ela já cai em si. Deixa eu ver se eu estou marchando no ritmo certo. Deixa eu ver se eu estou marchando do jeito que está todo mundo marchando. Porque se eu estiver marchando errado, se eu estiver marchando no ritmo errado, eu não estou indo para o mesmo lugar. Acerta o passo. Jeremias 18, 1, 6, já estamos terminando. Jeremias 18, do 1 ao 6, o Espírito Santo, então, ele vai encher o crente para a obra, e nesse texto nós vemos aqui, já preguei sobre isso também, o que o oleiro faz para o barro, uma vez preguei, o que o oleiro faz, né? Todo o processo. A palavra que veio do Senhor a Jeremias dizendo, vamos ler até o 6, levanta-te. Primeiro ele pediu para sair da caverna, mano. Então a palavra de Deus vem e fala, vai. A opção agora é sua. Se você só escuta ou se você toma atitude, vai. Deus não nos chamou para sermos covardes. Deus nos encheu de um espírito de ousadia. Deus nos encheu de um espírito de, vai lá, vai dar certo. Não importa, mano, o que vai acontecer, mas vai confiando na força do Senhor Jesus. Às vezes tem alguma coisa para nós fazermos e nós falamos, não, mas tem muita gente. Ah, mas quem sou eu para fazer isso? Deus te chamou, é você mesmo, então levanta e vai. Levanta e vai. É para isso que Deus te chamou. Se tiver medo, vai com medo mesmo, ora, faz uma oração e vai. Mas Deus não nos chamou para ficar sentado, caído, prostrado, chorando, pensando no quem nós somos, em quem nós éramos, quais foram as circunstâncias, porque nós estamos aqui. Ah, porque foi culpa de A, foi culpa de B. Deus quer que você se levante e vai. E vai. Irmão, estou precisando de um emprego. Irmão, levanta e vai. Ah, mas eu estou precisando de um milagre. Levanta que vai dar certo. Deus te chama para levantar e ir, irmão, para ir. E Deus vai direcionando, e Deus vai mostrando, e Deus vai fazendo. Deus, ele não trabalha com preguiçoso, irmão, não trabalha. Se os irmãos lerem lá em Provérbios 6, tem um texto muito bonito, que fala, vai ter com a formiga o preguiçoso. Todos os homens que Deus levantou, homens que estavam trabalhando, fazendo a vontade de Deus. Pode estar igual Elias, deu um desânimo em Elias, né? Ih, acabou, vou lá. Mas Deus vai lá e fala, vem. Lembra daquilo que eu te prometi lá atrás. Lembra daquilo, lembra que eu sou o teu Deus. Lembra que eu te levanto, eu te sustento, eu te ajudo, eu te fortaleço. Eu tomo a destra da minha mão, filho, eu tomo, vai, filho. Reage. Ele fala, levanta-te, vai à casa dessa, a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Porque às vezes queremos ficar na nossa. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Vaso para ser cheio do Espírito Santo. Talvez você está se sentindo um caco moído, quebrado. Um caco que estava lá dentro da caverna, sem ninguém achar nada. O oleiro te encontrou lá. O oleiro te buscou lá e te trouxe aqui nesta noite. Interessante que Deus, ele não joga ninguém fora. Esse oleiro aqui simboliza o próprio Deus. Fala que o caco quebrou na mão do oleiro. E ele volta a fazer dele outro vaso. A sociedade pode ter te desprezado. A família pode ter te desprezado. O patrão pode ter te desprezado. Todo mundo pode ter te desprezado. A Bíblia diz que pode a mãe esquecer do filho que gera. A mãe esquecer do filho que gera. Mas eu, o Senhor, não esqueço de você. O Senhor não esquece de você. Então, na mão do oleiro, o segredo é quebrar na mão do oleiro. Nas mãos do oleiro vai o oleiro e torna a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos. Não é do jeito que eu quero.
É do jeito que o oleiro quer. É do jeito que o oleiro quer. E tem vaso fininho, tem vaso gordinho, tem vaso longo, tem vaso curto. E às vezes a gente fala, eu queria ser desse jeito. E o oleiro falou, não, você é desse jeito. Mas está na mão do oleiro, irmão, tá bom. Está na mão do oleiro, deixa o oleiro trabalhar do jeito que ele quer. Já foi falado aqui, retorno a falar, tem hora que é para ficar quieto, como a irmã disse, né? Deixa o oleiro trabalhar. Deixa o oleiro trabalhar lá na casa. Deixa o oleiro trabalhar lá no serviço. Deixa o oleiro trabalhar lá no vizinho. Deixa o oleiro trabalhar, não é ele que manda, é ele que fez o barro, é ele que fez a água, é ele que fez o lodo, é ele, o dono é dele, ele faz o que ele quer. O importante é nós estarmos na mão do oleiro. Deixe o Senhor Jesus trabalhar conforme pareceu bem aos seus olhos. Mas está doendo, Senhor. É o oleiro trabalhando, tirando as coisas que não prestam, tirando as coisas que sobram. Uma pedrinha que está lá no meio do barro, que não faz parte do vaso, ele vai e tira. Mas gera dor, gera angústia, gera sofrimento. Mas o oleiro está trabalhando e está fazendo o melhor dele. E o Senhor Jesus tem sempre o melhor para a nossa vida. Nós não conseguimos saber o que vai acontecer daqui a pouco. Agora, 1 minuto, não conseguimos ver. Mas Deus sabe o que vai acontecer contigo hoje. O que vai acontecer contigo amanhã, onde você estará daqui 20, 30, 40 anos, não importa. O importante é estar na mão do Senhor, deixar Ele trabalhar. Como eu disse, ninguém impede o agir de Deus. O 5, por favor. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, assim como ele viu, né, o oleiro trabalhando, vem a palavra do Senhor e fala, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro? Aquela causa, aquela situação é o Senhor Jesus trabalhando. É o Senhor Jesus moldando. É o Senhor Jesus aplainando o caminho. É o Senhor Jesus deixando as coisas no lugar, colocando as coisas no lugar certo. E saiba de uma coisa, mano, Deus vai colocar tudo no devido lugar. Deus vai colocar tudo no devido lugar. Porque Ele é Deus, e Deus vai arrumar, Deus vai colocar, saiba disso, saia daqui com essa palavra, Deus vai colocar tudo no lugar. Por mais que tenha alguém falando que não vai dar certo sim, vai prosperar sim, vai ser uma bênção sim, porque o oleiro está trabalhando. O oleiro está trabalhando. Uma vez falaram para mim que não ia dar certo. Não dá certo, não é que não vai dar certo. Aí Deus mandou um pregador. Falaram isso numa sexta-feira. Deus mandou um pregador que a gente não conhecia. O pregador foi até mim e falou assim, vai dar certo? Sim. Vai dar certo sim. Vai dar certo, porque quem determina não é o homem, quem determina não é fulano, quem determina não é o presidente, não é o governador, não é o deputado, não é o prefeito, não é o vereador, não é o patrão, não é o homem, não é a mulher, quem determina é Deus. Quem determina é Deus. Não poderei eu fazer como fez esse oleiro, ou seja, tem alguma coisa impossível para Deus fazer? Pensa aí, se tem alguma coisa que Deus não faz. Pensa. Será que tem alguma coisa que Deus não consegue fazer? Como fez este oleiro a casa de Israel? É uma pergunta aqui. Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. E é tão bom estar na mão do Senhor Jesus. Às vezes dói. Às vezes é, Senhor, eu não entendo. Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, eu não estou compreendendo por qual caminho eu vou, mas está na mão do oleiro, deixa ele trabalhar, deixa ele agir, e ele vai fazer algo certo na sua vida, algo novo na sua vida. Assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel.
Deus quer pegar toda aquela personalidade ruim, chata, aquela coisa que está atrelado ao passado. E Deus quer fazer um vaso agora de gozo, de paz, de mansidão, de alegria, de temperança, de domínio próprio. É o Espírito Santo trabalhando. É o Espírito Santo criando agora essa personalidade. As características ruins do passado, o oleiro vai tirando, e você vai pegando as coisas boas. Fala: Senhor Jesus, me molda do jeito que o Senhor quer moldar. É difícil falar isso. É difícil você pedir isso, mas é necessário para que você tenha um crescimento, para que você se transforme naquilo que Deus preparou para você. É através da unção do Espírito Santo que desceu sobre Elias, que desceu sobre Eliseu, sobre esse vaso que foi construído. Essa mesma unção do Espírito Santo é o que vai fazer você ser tudo aquilo que Deus projetou para você ser. Não dê ouvido ao inimigo quando você se sentir frustrado, quando você sentir caído, quando você sentir que não vale nada, quando você sentir que não tem mais saída. Deus quer que você seja aquilo que Ele projetou para você ser. E Deus não quer que você seja um vaso de desonra, Deus quer que você seja um vaso de honra. Deus vai usar você no momento certo, Deus vai te encher da graça, da unção, do Espírito Santo. Então, se você está escondido, se você está dentro da caverna, é hora de sair, é hora de se levantar e ser cheio do Espírito Santo. E Deus vai acabar usando, Deus vai usar os vasos, e Deus vai usar, e Deus vai mover, e Deus vai fazer o impossível, e você vai se lembrar daquele tempo que você esteve caído. Mas assim como Elias, ele estava prostrado, escondido, achando que não tinha mais ninguém. O Espírito Santo, Deus fala com ele e fala: olha, Elias, você não está sozinho não. Tem mais 7.000 que não se dobraram a Baal. Tem servos de Deus fiéis ainda que oram pelo povo. Tem pessoas temente a Deus, que consagram, que jejuam, que fazem a vontade de Deus, e você pode se juntar a essas pessoas. Assim como a palavra veio para Elias e falou: olha, ainda tem 7.000 que temem ao Senhor, se junte a esse exército. Para você marchar na direção certa, no tempo certo, para o alvo certo, e não ficar trocando passos por caminhos por aí. Deus te chama para levantar, e isso é em todos os aspectos da vida, porque às vezes nós estamos abatidos, e às vezes não conseguimos as coisas, no lado emocional, no lado financeiro, no profissional, em todas as áreas. Deus te fala hoje: levanta, levanta e vai. Levanta, que Deus tem mais para você. A sua jornada não acaba aqui, a sua história não acaba aqui. Deus tem mais para a sua vida, amém? Vamos se levantar? Literalmente, vamos se levantar. O Senhor Jesus te chama para estar pronto. O Senhor Jesus te chama para ir. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Levanta-te, levanta-te. Em Isaías fala: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Talvez esteja ou estava ofuscada, talvez não tinha mais esperança, mas a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. A glória do Senhor vai nascendo na sua casa. A glória do Senhor é sobre a sua família. A glória do Senhor é sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, sobre aquilo que você projetou, sobre aquilo que arquitetou. Não está acabado não. A glória do Senhor entra lá, mesmo se for preciso entrar naquela caverna, mas onde tem a luz de Cristo, onde tem a glória de Cristo,
não tem lugar para escuridão, não tem lugar para trevas, porque a glória do Senhor Ele vai nascer na sua vida. Apresente ao Senhor. Talvez esse sonho que talvez esteja quase desistindo, talvez esse projeto que já está ficando engavetado, talvez esses planos para sua família, para sua casa, talvez um plano pessoal, talvez alguma coisa que você já entulhou dentro de uma caverna e falou: desse jeito, agora não tem mais saída. A glória do Senhor vai entrar lá e vai mover, e vai fazer algo novo, e vai transformar. Creia através da fé. Creia no Senhor Jesus e você verá a glória de Deus, transformando aquilo que está desenganado, mudando aquilo que está perdido, trazendo solução, porque você creu na palavra de Deus, você deixou a sua fé mover o impossível. E convide o Espírito Santo para dentro de ti, convide o Espírito Santo para te guiar, peça ao Espírito Santo para te orientar. É Ele, é tudo dele, é para Ele. Jesus, Ele vem, nos promete, você tem essa oportunidade de fazer. Apresente a Deus agora. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos e somos agradecidos a Ti, Senhor, por sabemos que o Senhor está conosco todos os dias, Senhor Jesus, todos os dias, até a consumação dos séculos, ó Pai. Senhor Jesus, nós apresentamos aqui cada um dos irmãos, cada um dos teus filhos, ó Pai. Senhor Jesus, que tem sonhos, que tem projetos e que talvez esteja, Senhor Jesus, dentro de uma caverna. Senhor Jesus, ó Pai querido, pessoas, ministérios, como já foi falado aqui no início, pessoas que estão pensando em desistir, pessoas, ó Pai, que não tem mais saída, pessoas, ó Pai querido, que pensam em desistir de tudo, pessoas que pensam em se esconder, em esconder aquilo que o Senhor deu. Nós pedimos a Ti, Senhor, visita esses corações nessa noite, ó Pai. E que o Teu Santo Espírito, o genuíno, o verdadeiro Espírito Santo, alegre os corações nessa noite, Senhor. Ó Pai querido, e aquele, ó Pai querido, venha falar em línguas estranhas, venha sentir a Tua presença, venha, Senhor Jesus, dar lugar ao Teu Espírito Santo, venha ser rebustecido da graça, da força e da fé, Senhor Jesus. Nós pedimos, enche os Teus filhos com Teus dons espirituais, Senhor. Ó Deus, ó Pai, nós pedimos, Senhor Jesus, dai força aos Teus filhos, Senhor. Aqueles, ó Pai querido, que oravam e não oram mais, toca no coração dele, ó Pai, que ele sinta o desejo de Te louvar, o desejo de estar em Tua presença. Senhor Jesus, ó Pai, nós oramos por aquele, ó Pai, que deu uma parada, por aquele, Senhor Jesus, que parou no caminho, que o Espírito Santo venha arder no coração dele, que o Espírito Santo venha falar: filho, não é para ficar parado, é para seguir, é para continuar. Senhor, nós pedimos, dá ele força, dá ele ânimo, dá ele vigor. Ó Pai querido, fortalece, Senhor. Pai, nós pedimos em nome do Senhor Jesus, ó Pai, a cada dia que o Senhor venha nos encher do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha nos capacitar a cada dia, ó Pai, que o Senhor venha distribuir os Teus dons espirituais, que o Senhor venha usar os Teus filhos com ousadia, que o Senhor venha realizar o impossível, e que os Teus filhos que estiveram aqui, que ouviram, Senhor, a Tua palavra nessa noite, ó Pai, que eles possam, Senhor Jesus, ó Pai, sentir a Tua presença, ó Pai, que eles possam ter vida, saúde, Senhor Jesus, que eles possam ter força, e que eles possam se levantar, Senhor. Levanta os Teus filhos, levanta, Senhor, os caídos, levanta, Senhor, dá força àquele que não tem mais vigor. Ó Pai querido, nós oramos e pedimos a Ti, Senhor, o Teu filho que vai sair, ó Pai, em busca de um emprego nesta semana, o Teu filho, Senhor Jesus, que vai sair em busca, Senhor, de uma bênção. É no nome de Jesus que nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abrir as portas do céu sobre a vida dos Teus filhos, Senhor.
Ó Deus, aqueles que oram por uma bênção especial, que só o Senhor conhece, ó Pai querido, dá força a ele, Senhor, fortalece ele, e que ele alcance, Senhor, Jesus, a bênção, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, conforme, Senhor Jesus, o que o Senhor quer, ó Pai. Senhor, nós pedimos aquele que tem uma causa na justiça, aquele, Senhor Jesus, que tem um problema de saúde, ó Deus, é no nome de Jesus que nós oramos agora, repreendemos toda a dor, todo o mal, Senhor, ó Senhor Jesus, nós pedimos toda enfermidade, seja repreendida agora no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Dá força, Senhor Jesus, aos teus filhos, ó Pai. Senhor, nós pedimos, Senhor Jesus, ó Pai, pois sabemos que o Senhor é o nosso Deus, é um Deus que fortalece, é um Deus que guia, é um Deus que orienta, ó Pai. Colocamos essa semana em tuas mãos, Senhor, e pedimos, dai-nos uma semana abençoada, que os nossos passos, Senhor, seja guiado pelo teu Espírito Santo, que os nossos passos, ó Pai, sejam orientados pelo teu Espírito Santo. Faça em nós, ó Pai querido, o que o Senhor quer fazer, ó Pai. Cumpra em nós, Senhor Jesus, o teu querer, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, ó Pai. Nós pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Creia, Deus te dá força hoje para se levantar. Não importa o que está lá fora, não importa o que está fora da caverna, o importante é o tamanho do seu Deus. Então se levante, em frente, vá em frente, siga em frente, e Deus vai te dar vitória, amém? Dia 25, no sábado, às 14 horas, nós teremos culto com as crianças. Então convide, nós estaremos publicando aí nas nossas redes. Culto com as crianças, sábado às 14 horas. E terça-feira nós temos culto de ensino às 19h30, amém? Estenda a sua mão, crendo na palavra do Senhor Jesus, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Todos dizem amém. Deus abençoe a todos os irmãos.